O Amador fala que depois de tudo o que aconteceu, ele duvida que ela tenha verificado o revólver bem. A Ana Júlia diz que fez isso sim e que alguém deve ter feito essa troca na última hora, pouco antes do ensaio. O Amador, muito revoltado, pede para que ela então diga quem pode ter feito isso. A Ana Júlia, quase surtando, fala que não sabe quem fez isso, mas que gostaria muito de saber. O Amador, muito revoltado, para o carro, dá um ultimato na Ana Júlia e diz que se ela não sabe, é porque talvez tenha sido ela. Logo após a Malu cair sem querer na armadilha da Estefânia com a Isabela, a Malu está no hospital e a Cecília leva o seu filhinho para que ela, a Malu, se sinta mais amada. Muito mal, a Malu chama pelo seu filhinho, diz que ama ele e o bichinho fica ali, sem entender nada, que a sua mamãe está entre a vida e a morte. A Malu diz que queria dar um beijinho nele e pede para que ele fique ali mais um pouquinho pela última vez. A Cecília, por sua vez, clama pela Malu e diz para ela não ficar falando aquilo, mas a Malu diz que sabe muito bem que vai morrer e que não quer que ele, o filhinho dela, fique só e pede que ela, a Cecília, cuide bem do filho dela quando ela se for e pede para ela cuidar bem dele e que sabe muito bem que ela, a Cecília, vai dar a ele muito carinho e amor. A Candinha e o Miguel ficam arrasados ao ver a Malu naquela situação. Já a Isabela e a Estefânia, que estão se divertindo fora da cidade e que elas que planejaram essa barbaridade aí, a Isabela vem com toda a alegria do mundo, chamando a Estefânia, que está tomando um banho de piscina, e ela vem gritando, dizendo o que aconteceu, E a Estefânia pergunta, já? A Isabela diz que sim, que acabaram de dar essa notícia em um programa de fofoca e que, enfim, graças a Deus deu certo. E elas comemoram o plano que acredita que deu certo. E depois disso, o Amador pega nos braços da Ana e pergunta como foi que ela foi deixar isso acontecer. A Ana responde que como que ela iria saber que isso iria acontecer, porque nunca tinha acontecido nada igual. Pelo menos ela nunca soube de nenhum caso. O Amador, revoltado, diz que agora ele vai ter que suspender a peça e não sabe nem por quanto tempo. A Ana fala que isso talvez seja por muito tempo e que tomara que isso não seja definitivamente, porque ele mesmo escutou que a Malu está muito mal. O Amador, por sua vez, ao invés de ficar preocupado com a Malu, na verdade ele está preocupado com o dinheiro que ele está perdendo. O Amador ainda diz que isso foi muito dinheiro perdido tanto na peça que eles estão apresentando, quanto na que eles estavam ensaiando, e depois ele sorri e diz que isso teria sido ótimo para a publicidade se a Malu não estivesse da forma que ela estava. A Ana fala que se ele está vendo isso assim, e se esse for o lance, a publicidade pode sim ser aproveitada, e pede para que ele coloque no dia seguinte outra atriz no mesmo papel, e manda que ele pense bem nisso, porque essa gente é mórbida e vai querer ver sim o lugar onde aconteceu esse acidente. E que ela acha que eles não vão se preocupar com a atriz que ele colocar, porque eles só irão por curiosidade. E fala que já insistiu muito a ele, que ela está às ordens para o que ele quiser e que poderá fazer sim essa personagem. E que sinceramente ela só faz isso pelo dinheiro que ele pode perder, e manda ele pensar bem, porque se ele se der de mal, a primeira a ser prejudicada será ela mesmo, porque não poderá mais ser sua assistente. E manda ele pensar muito bem. Já o Patrício, que está muito abalado com a situação da Malu e revoltado com a situação do Amador com o teatro, ele diz ao Miguel que está se sentindo tão desesperado e impotente e fala que é imperdoável que aconteça esses acidentes em teatros e que deveria ter uma pessoa encarregada de revisar minuciosamente essas armas de fogo antes de usá-las, porque isso não é a primeira vez que acontece. O Miguel, também muito revoltado, diz que é exatamente assim que deveria ser, mas que ele mesmo já viu que qualquer pessoa que deseja fazer o mal a outra pessoa, é só ela se empenhar a burlar a vigilância e conseguir o seu objetivo. E que o rim dessa vez é porque foi com a Malu que foi atingida. Depois o Miguel, muito aflito, fala ao Patrício que agora só resta eles rezar para que venha acontecer um milagre com a Malu.
O Patrício concorda e o Miguel declara que o culpado de tudo isso é aquele Amador e promete que se alguma coisa acontecer com a Malu, ele mesmo vai atrás dele. Por outro lado, o Amador está soltando os cachorros em cima da Ana Júlia e pergunta se ela viu a confusão que eles agora se meteram. A Ana Júlia pergunta que culpa ela tem. O Amador grita com ela e diz que ela tem toda a culpa porque ela deveria sim ter verificado bem o revólver. A Ana Júlia diz que foi exatamente isso que ela fez, ela jura que fez isso. O Amador fala que depois de tudo o que aconteceu, ele duvida que ela tenha verificado o revólver bem. A Ana Júlia diz que fez isso sim e que alguém deve ter feito essa troca na última hora, pouco antes do ensaio. O Amador, muito revoltado, pede para que ela então diga quem pode ter feito isso. A Ana Júlia, quase surtando, fala que não sabe quem fez isso, mas que gostaria muito de saber. O Amador, muito revoltado, para o carro, dá um ultimato na Ana Júlia e diz que se ela não sabe, é porque talvez tenha sido ela. A Malu, se sentindo muito mal, diz para a mãe dela cuidar do seu bebê porque ela vai morrer. E a Cecília, aflita, pede para que ela não fale isso porque ela vai sobreviver. A Malu fala que vai morrer sim e a Cecília continua tentando convencer a Malu que ela não fale mais essas coisas. A Malu fala que poderia muito bem deixar o bebê com a Candinha porque ela é muito boa, mas que isso seria um peso muito grande para ela. A Malu ainda diz que sabe muito bem que ela, a Cecília, vai cuidar bem do neto dela e que ele não vai passar por tudo que ela, a Malu, passou. Como, por exemplo, quando ela ficava vagando de um lado para o outro, quando não tinha uma casa para morar nem alguém para lhe amar. A Cecília, para tentar terminar logo aquela conversa triste, responde a Malu que está tudo bem. Só que a Malu fala que era o sonho dela criar o seu filhinho, mas que Deus está levando ela para o lado dele. A Cecília continua pedindo para a Malu não falar essas coisas, nem muito menos pensar nisso. Mas é perdido porque a Malu continua falando com o bebê dela e diz que queria muito ver ele crescer, chamar ela de mamãe, levar ele para a escola, ver ele fazer a sua primeira comunhão, ver ele se apaixonando e em seu casamento lhe abençoar e ver ele sendo muito feliz. Depois a Malu, aos prantos, pede perdão ao filho e diz que tem que deixar ele e confessa que não é culpa dela, mas que tem que deixá-lo. E todos ali em volta ficam abalados com essas palavras de Malu e a Cecília diz que não, que isso não pode acontecer. Já a Estefânia, que está conversando com a Isabela, fala que ela, a Isabela, não sabe o que ela, a Estefânia, daria para saber o que estava acontecendo naquele exato momento. A Isabela fala que se não deram nenhuma notícia ainda pela televisão é porque já devem estar operando ela. A Estefânia, revoltada, diz que alguma coisa tem que acontecer porque essa órfã não pode mais continuar nesse mundo. A Isabela pergunta então por que elas não tentam descobrir de outro jeito. A Estefânia pergunta então o que elas devem fazer porque ela mesma não pode nem ligar para a casa dos Velardes e nem pode ligar para a casa do João Miguel e que se ela ligar vai acabar se entregando porque até onde ela sabe a Estefânia está por fora de todos esses acontecimentos. A Isabela pergunta novamente então o que elas devem fazer para ficar sabendo. A Estefânia diz que elas têm que ficar ligando para todos os hospitais, um por um, e para as clínicas, para qualquer lugar elas têm que ligar, para que assim elas possam saber para onde foi que ela foi. A Isabela pergunta depois disso o que é que elas fazem. A Estefânia fala que não sabe, mas por enquanto elas só precisam saber se ela, a Malu, morreu ou não na operação. Ainda dentro do carro, a Ana Júlia, que está aflita depois que o Amador acusou que poderia ter sido ela que deixou a arma carregada para assim acontecer aquela barbaridade com a Malu, ela pergunta ao Amador como que ele pode pensar essas coisas dela. O Amador responde que qualquer um pensaria nisso. A Ana, revoltada, pede para ele falar porque logo ela teria que fazer isso. O Amador responde que ela gostaria sim de estar no lugar da Malu no teatro e quantas vezes ela mesma confessou que conseguiria substituir a Malu.
A Ana Júlia diz que sim, que falou isso, mas que isso foi para ajudar tanto ele quanto a Malu, e declara que queria sim ser uma atriz e que gostaria de chegar muito alto atuando e deixar de ser uma simples assistente. Chorando muito, a Ana Júlia fala que queria sim ser uma atriz muito, mas muito famosa e que para conseguir isso ela estaria disposta a fazer qualquer coisa, mas que nunca, nunca ela cometeria um crime, e diz que não está maluca porque os crimes são descobertos mais cedo ou mais tarde, e o que ela ganharia com isso, vendo todos os seus sonhos, todas as suas esperanças acabadas e trancada em uma cadeia. E aos prantos ela jura que não tem nada a ver com isso que aconteceu com a Malu. O Amador não se deixa levar pelas palavras da Ana Júlia e diz que quem poderia ter feito isso e que se eles não descobrir, eles vão ter sérios problemas. A Ana Júlia fala que não tem o que se preocupar porque quem não deve, não teme, e que pelo menos nesse caso ela tem a sua consciência tranquila.